Marcos Franzoni está acompanhando o dia de manifestações na Universidade Federal de Santa Catarina por conta do corte de verbas anunciado pelo governo. O Franzoni fala com a gente agora ao vivo da UFSC. Como é que está o protesto por aí, hein, Franzoni? Bom dia. Olá, Fernando. Bom dia para todo mundo. Começou a chover exatamente agora. Chuva, mas mesmo com a chuva dá para ver aí atrás. Vou sair um pouquinho para o Juan mostrar. Tem muita gente aqui ainda manifestando. Tá? Nós estamos aqui bem em frente à reitoria da Universidade Federal. É um momento de almoço do pessoal. É claro que tem muita gente que está almoçando agora, mas o movimento é bastante grande aqui na Universidade Federal. É um movimento nacional, que acontece também, obviamente, em outras universidades, visto que todas elas tiveram um corte de 30% no que diz respeito àquela verba que é destinada à manutenção, ao custeio dos cursos e também aos investimentos para o futuro. Enfim, hoje pela manhã a gente tem inclusive imagens, já tivemos aqui na Universidade Federal manifestações, alunos e professores, servidores, enfim, indo nos cursos, nos centros acadêmicos, nos centros de estudo, fazendo aquela manifestação em toda a Universidade Federal. É bom que fique claro que esses 30% são diferentes do tal contingenciamento anunciado pelo governo federal, que é de 25%. Portanto, podemos chegar a 55% de corte de verbas, porque o contingenciamento pode ser revisto e pode chegar também de 0 a 25%, que se somariam aos 30%. Fernando, tivemos também movimentação no campus de Joinville, da Universidade Federal de Joinville. Por lá são 8 cursos, 2 cursos de mestrado, 8 de graduação. Cerca de 120 alunos, professores, fizeram essa manifestação e neste momento se preparam para um novo ato que deve acontecer às 3 horas da tarde. E é bom que a gente frise também que o movimento não é só no ensino superior, porque o governo federal anunciou, no dia seguinte a ter anunciado o corte de 30% na educação superior, um corte de 940 milhões de reais na educação básica. Por isso, inclusive aqui em Florianópolis, temos creches e escolas de educação básica paralisadas na parte da tarde do dia de hoje. Vou pedir para o Juan mostrar só mais um pouquinho, pessoal, aí. Essa é a manifestação nesse momento na Universidade Federal. O pessoal está chegando mais uma turma lá atrás. Uma manifestação cada vez maior, neste momento concentrada em frente à reitoria, ao hall da reitoria aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus da Trindade. Fernanda, é contigo. Muito bom, Marcos Franzoni, pode deixar a imagem no ar, porque essa é mais uma manifestação, já vem acontecendo nos últimos dias, desde que o governo anunciou o primeiro contingenciamento, que é a redução de 25% dos recursos da Universidade Federal de Santa Catarina e depois o bloqueio de cerca de 30%, tanto da UFSC quanto do Instituto de Educação, Instituto Federal de Educação. Então são duas coisas distintas, o contingenciamento e também o bloqueio. Esse bloqueio não é um corte, é um bloqueio, o dinheiro fica congelado. O governo, inclusive, já falou que caso a receita volte a subir no governo federal, esse valor seria liberado. É bom que fique claro que na primeira declaração do ministro da Educação seria justamente uma forma de conter a balbúrdia, palavras dele, nas universidades federais de todo o Brasil. Daí a manifestação não é somente no campus da universidade em Florianópolis, também em outras regiões do estado, como por exemplo Joinville, e no centro da capital hoje, alguns estudantes vão estar lá atendendo a população com serviços dos cursos que são oferecidos pela universidade, como por exemplo atendimento jurídico, manifestações que acontecem hoje em todo o estado por conta dessa redução de cortes na Universidade Federal de Santa Catarina. Obrigado, Franzoni. Qualquer momento, o Franzoni volta com outras informações ao vivo aqui com a gente, direto da UFSC. Agora, 11h59, um outro assunto envolvendo a Universidade Federal de Santa Catarina. O Tribunal de Contas da União deve julgar na tarde de hoje, por volta de 2 horas deve começar, a auditoria que investigou o desvio de bolsas da pós-graduação na Universidade Federal de Santa Catarina e também no sistema à distância. A investigação é parte da Operação Ouvidos Moucos, que foi deflagrada em 2017. Agora, a gente preparou para você um resumo de tudo o que aconteceu de setembro de 2017
até agora envolvendo 2 investigações com relação a desvio de verbas na Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos trazer essa apanhada agora para você entender o que representa o julgamento de hoje à tarde. No ar. 14 de setembro de 2017, a Polícia Federal coloca em prática a Operação Ouvidos Moucos, que investigava desvio de verbas na Universidade Federal de Santa Catarina. Ao longo das investigações, a Polícia Federal identificou também casos de direcionamento de licitações. Empresas de fachada teriam sido criadas para produzir falsos preços de serviços. Houve também, de acordo com os investigadores, o crime de coação. Alguns professores teriam sido forçados a entregar parte dos valores de suas bolsas aos envolvidos na fraude. Foram cumpridos naquele dia 26 mandados de apreensão a documentos e computadores. 5 pessoas também foram presas, entre elas professores, servidores e o então reitor Luiz Carlos Cancelheiro de Olivo. Ele chegou a ser liberado um dia depois, mas ficou proibido de entrar na UFSC. No dia 2 de outubro de 2017, o reitor afastado Luiz Carlos Cancelheiro de Olivo comete suicídio. Está pesado aqui. Foi um baque para toda a comunidade universitária. A gente não esperava que tudo desse aí do carro. A vice-reitora, Alacoque Erdmann, assume, mas logo pede afastamento. As investigações continuam, mas a delegada Érica Marena, responsável pela primeira operação, é realocada dentro da Polícia Federal. Em 7 de dezembro de 2017, uma nova operação, a Torre de Marfim. Agora a investigação foca em irregularidades nas bolsas de estudo à distância, o sistema EAD da UFSC. O relatório da polícia aponta fraudes em pelo menos 40 bolsas. Pelo menos 100 parentes de servidores da UFSC eram beneficiados com valores referentes às bolsas, mas não estudavam, segundo a polícia. 2018, 11 de abril. O Baldo Baltazar vence a eleição para reitor da UFSC em segundo turno, 24 de abril. O inquérito é concluído pela Polícia Federal. 23 pessoas foram indiciadas por desvio de verbas. O Ministério Público Federal analisa o inquérito e ainda não confirmou se vai denunciar ou não os citados na investigação da polícia. Com isso, eles responderiam na esfera criminal. E além da esfera criminal, corre o processo no Tribunal de Contas da União. Esse é um procedimento administrativo contábil. O relatório técnico do Tribunal de Contas já havia apontado evidências de irregularidades no pagamento de mais de 3.000 bolsas concedidas a 298 bolsistas pelo programa Universidade Aberta do Brasil, no período de 2012 a 2017. Caso os ministros condenem as irregularidades no julgamento desta quarta-feira, os citados podem ter contas e bens bloqueados, além de pagamento de multas. Além disso, caso condenados, o próprio Ministério Público pode usar esta condenação no procedimento criminal. E agora a gente já está aqui com o Cláudio Prisco, justamente para entender melhor esse julgamento no Tribunal de Contas da União, hoje à tarde em Brasília. Prisco, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Há uma grande expectativa com relação ao veredito do TCU, até porque é resultado também das investigações e tudo mais. É fundamental transparência na gestão pública. Se houve excessos na questão do ensino à distância da Universidade Federal, os responsáveis têm que responder e pagar na barra da justiça. Agora, por outro lado, o que ainda não ficou até agora caracterizado foi o envolvimento do então reitor Luiz Carlos Cancelheiro. Aí a gente volta a questionar aquilo que já questionamos lá em setembro de 17. Antes e depois do ato abrupto de Cal, ao sacrificar a sua própria vida como forma de indignação e resposta à sua prisão. Ele chegou a ser preso. Cortaram o cabelo dele e botaram o uniforme laranja. E, na sequência, não se viu envolvimento direto dele, até porque isso remontava à gestão anterior. Então, tudo também tem que ser conduzido com equilíbrio e bom senso.
Não é possível condenação antes de julgamento. Agora, se temos envolvidos, vamos às últimas consequências. O dinheiro público é sagrado. E aí nós temos, nesse viés administrativo contábil, o Tribunal de Contas da União, como bem colocou o Fernando na introdução, e também pela via criminal, as responsabilizações, meu caro Fernando. Agora, Prisco, a Polícia Federal já teria indiciado 23 pessoas nesse processo todo envolvendo essas duas operações policiais na Universidade Federal de Santa Catarina, com contratos superfaturados, desvios de verbas. E por que o Ministério Público demora tanto a tomar uma posição se vai denunciar ou não essas pessoas? Isso é fundamental. A Polícia Federal, bem ou mal, cumpriu com a sua missão. Se aqui ou ali cometeu alguma derrapada, algum deslize, mas do todo cumpriu com a sua obrigação constitucional e legal. Agora, o Ministério Público, essa demora denota uma preocupação, porque se a investigação é tão clara e cristalina, o que está faltando para oferecer a denúncia? Não há embasamento, não há subsídios, não há informes eloquentes e definitivos para a denúncia? Ou é lentidão, pura e simples, ou talvez estejam com dificuldade, meu caro.